Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou Rodolfo e essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso. Em 1985, um escoteiro desaparece enquanto escalava uma montanha. Desde assassinato até OVNIs, muito foi dito sobre o que aconteceu com ele, mas nenhuma prova concreta foi encontrada, até que, 36 anos depois, uma nova pista promete dar fim ao caso. Hoje vamos falar sobre o desaparecimento de Marco Aurélio. Marco Aurélio Simon era filho de Teresa e de Ivo Simon. Existem, pouquíssimas informações sobre a vida dele antes do incidente, eu não encontrei quase nada, mas o que se sabe é que ele tinha um irmão gêmeo chamado Marco Antônio, e os dois sempre gostavam de fazer tudo juntos. Os dois garotos tinham nascido prematuros e eles cresceram com algumas dificuldades de desenvolvimento. E por causa disso, os pais acharam que seria interessante eles entrarem para um grupo de escoteiros para que eles pudessem praticar atividades físicas ao ar livre. No dia 7 de junho de 1985, um grupo de 4 escoteiros se preparava para subir o Pico dos Marins, que ficava na Serra da Mantiqueira, entre os municípios de Piquete e de Cruzeiro, no estado de São Paulo. Eles eram Ricardo Salvati, Ramatis Ron, Osvaldo Lobeiro e o Marco Aurélio, e todos estavam com 15 anos na época. Junto deles estava o Juan Céspedes, que ele era o chefe do grupo dos escoteiros e ele tinha 36 anos. O Juan, inclusive, ele era amigo da família do Marco Aurélio. O Marco Antônio, apesar de também fazer parte do grupo dos escoteiros, ele não foi naquele dia porque ele estava doente. Naquele dia, o grupo seguiu de ônibus da rodoviária do Tietê até Piquete, onde foram recepcionados pelo Sebastião Augusto Ramos, cujo apelido era Gugu. Ele designou o chefe de tropa, o Paulo Roberto, que era chamado de Paulinho, e era ele que levaria o grupo de carro até o sítio, que era o começo da trilha. O sítio pertencia a um homem chamado Afonso Xavier, que era bem conhecido na região e tinha experiência nas trilhas. Eu sei que tô falando o nome de bastante gente, mas só para deixar claro. O Gugu, ele era chefe do grupo dos escoteiros local. Ele designou o Paulinho, que era chefe de uma tropa, desse grupo de escoteiros, para que ele levasse o grupo de carro até o sítio. E o sítio era do Afonso Xavier. Então, espero que tenha ficado claro. Os garotos acamparam no sítio no dia 7 para o dia 8 e realizaram algumas atividades, entre elas o fogo de conselho, que marcava a passagem de nível dos escoteiros, que no caso deu ao Marco Aurélio a qualificação de escoteiro sênior. No sábado, dia 8 de junho, o grupo acordou cedo e começou os preparativos para subir a montanha. Um grupo local com 3 escoteiros mais velhos convidou o Juan e o grupo para irem junto, mas eles recusaram. O Afonso Xavier também iria subir com eles, mas ele acabou não indo junto e algumas fontes dizem que foi o Juan que dispensou inclusive a ajuda dele. Enquanto eles estavam subindo, mais ou menos às 14 horas, o garoto Osvaldo ele tropeçou e machucou o joelho. O Juan primeiramente tentou improvisar uma maca, mas ele não conseguiu devido ao peso do Osvaldo, então Marco Aurélio se voluntariou para descer até a base da montanha e pedir ajuda. Segundo depoimentos, o Juan não queria aceitar, pois o garoto ele não era experiente naquela trilha, nenhum deles eram, porém ele acabou concordando porque ele não viu outra alternativa. Enquanto estavam descendo, o Juan acabou trocando o caminho por acreditar que pegaria um mais limpo, sem tantas pedras e menos íngreme, porém ele acabou se perdendo e o grupo na verdade levou 14 horas para chegar até o sítio. E para surpresa de todos, a barraca dos escoteiros estava remexida e a mochila do Marco Aurélio estava aberta do lado de fora, mas não tinha nenhum sinal dele. Ao perceber que o garoto não estava lá, o Juan saiu para procurar ele por volta das 6 da manhã e regressou às 10, mas não encontrou nenhum sinal dele. Um pouco antes dele voltar, o Paulinho chegou ao sítio, ficou sabendo do desaparecimento e resolveu informar o Gugu, que conseguiu mais 4 voluntários para procurar.
Enquanto as crianças voltavam para São Paulo de ônibus, o Juan foi até a delegacia de Piquete informar o desaparecimento. O caso passa então para o delegado Isidro Ferraz, que aí chama diversos homens da polícia. Durante uma das primeiras noites de busca, ocorre uma forte geada que deixa tudo coberto de uma fina camada de gelo. Talvez para quem não mora em regiões um pouco mais frias, como o sul, sudeste, talvez até nunca tenha visto uma geada, mas é quando o orvalho, que cai de noite, de madrugada, ele congela. E tem vezes que fica tão frio que realmente parece que está tudo congelado. E foi isso que aconteceu aqui. E 2 voluntários de busca encontraram pegadas perto de uma cruz de ferro que ficava localizada em uma das trilhas, pegadas no gelo, dessa geada. Eles tentaram seguir as pegadas, porém elas desapareceram em certo momento. Nesse mesmo dia começou um incêndio em parte da montanha, e alguns oficiais que estavam na missão do resgate precisavam ser relocados. Na época, a polícia até suspeitou que alguém tivesse provocado esse incêndio para atrapalhar as buscas. Alguns voluntários também passaram a observar a movimentação de urubus na montanha, pensando que talvez se o Marco Aurélio tivesse morrido por algum motivo, os animais seriam os primeiros a encontrar o corpo. E ao ver uma movimentação de urubus, eles seguiram, foram até lá, mas eles não encontraram o garoto, apenas um boi que já estava em avançado estado de putrefação. A família, obviamente, foi avisada, então o pai, o senhor Ivo Simon, ele era jornalista e ele ficou sabendo do desaparecimento e começou a entrar em contato com diversos veículos de comunicação. E foi por causa disso que a notícia do desaparecimento do Marco Aurélio se espalhou tão rápido e por todo o país. E como é comum nesses casos de desaparecimento, algumas pistas falsas começaram a ser dadas, como avistamentos do Marco Aurélio em cidades próximas, mas quando os investigadores chegavam lá, não encontravam nada. Com as notícias, mais voluntários passaram a procurar pelo garoto e, segundo as fontes que eu encontrei, foram mais de 300 pessoas, junto com cães farejadores, bombeiros, helicópteros e até aviões do exército foram usados, porém após um mês de busca, eles não encontraram nada e a operação foi suspensa. Falando agora um pouco sobre as teorias do que teria acontecido com o Marco Aurélio. Bom, sem contar as teorias de que ele teria se perdido ou ter sido atacado por um animal selvagem, o principal suspeito de desaparecer com ele foi o Juan. Um dos garotos disse em depoimento que na noite anterior ao sumiço, da madrugada que eles passaram na fazenda, o Marco Aurélio saiu da barraca dele para usar o banheiro e o Juan teria seguido, porém somente um dos garotos disse que isso aconteceu, os outros 2 disseram que não. E quando o Gugu providenciou um médico para o Oswaldo, que foi quem machucou o joelho, ele relatou que o machucado do garoto ele não era grave e que ele podia sim andar normalmente e ter descido a montanha, aumentando as especulações que talvez o Juan, por algum motivo, quis que a situação do Oswaldo parecesse pior do que estava para separar o Marco Aurélio dos demais. Um major da polícia chamado Edmundo Zaborski acreditava piamente na culpa do Juan, tanto que ele pressionou ele a se submeter a uma sessão de hipnose para que ele se lembrasse de possíveis informações. Existem algumas fontes que dizem que o Juan chegou a participar, porém não deu nenhuma informação que ele já não tinha dado. E essa sessão de hipnose ela foi super polêmica na época, porque ela aconteceu no Morro do Careca, que é o último ponto mais próximo do local do desaparecimento em que é possível chegar de carro. E não foi registrado, não houve participações de terceiros, somente a polícia. E o Juan disse que esses policiais inclusive torturaram ele para que ele confessasse que ele tinha sumido com o garoto, mas ele negou qualquer coisa. Por causa desse Major Edmundo, nem os outros garotos que estavam junto na trilha escaparam das ameaças. Eles foram intimados a depor, com Oswaldo inclusive sendo levado de camburão até a delegacia, porque o Edmundo acreditava que ele era cúmplice do Juan. Eles foram colocados em salas separadas e forçados a denunciar o Juan pelo crime de homicídio, chegando até mesmo a ficarem sob a mira de um revólver, porém os 3 negaram a participação do chefe dos escoteiros e ele nunca foi indiciado pelo crime. Agora, uma outra teoria dizia que após passar diversos dias no morro passando fome, frio e sede por ter se perdido, o Marco Aurélio teria sido encontrado por alguém que o levou para casa e por algum motivo não relatou isso para a polícia. Uma delegada da época disse que um motorista de ônibus chamado José Benedito da Silva procurou as autoridades para informar que teria dado carona para o menino, porém ele só relatou isso 10 meses depois que a busca foi encerrada. Na ocasião, ele até admitiu que ficou com medo de falar isso antes para que não achassem que ele tinha relação com o desaparecimento.
E muitos videntes na época procuravam a família afirmando que o garoto não havia morrido, e isso até mesmo chegou no Chico Xavier, mas quem encontrou ele foi o pai do Marco Aurélio, né, o Ivo, e o Chico disse que não conseguia contatar com o garoto, pois ele só contatava mortos e não vivos. E essa frase gerou bastante polêmica, né, porque segundo o Chico Xavier, Marco Aurélio estaria vivo, porém especialistas dizem que a hipótese dele estar vivo é muito improvável, porque o caso teve grande repercussão na época. E mesmo se ele tivesse em uma casa sendo cuidado por alguém, alguém acabaria vendo alguma coisa. Uma outra teoria, que inclusive era aceita pelo pai do Marco Aurélio em algum momento, era de que o filho foi abduzido. Porque na noite do desaparecimento, o grupo, enquanto estava jantando, ele ouviu um grito e um barulho de apito vindo da mata. E todos os escoteiros ali do grupo andavam com apito no caso deles se perderem. Então eles acharam que poderia ser o Marco Aurélio. E eles saíram da casa e eles se depararam com uma forte luz azul. E ela era tão forte que inclusive chegou a até cegar eles por algum momento. E ao se deparar com aquilo, o Juan então saiu correndo, se embrenhou no mato, gritando pelo Marco Aurélio, mas ele não encontrou ele. E apesar de alguns dizerem que a luz vinha de um carro ou até mesmo de uma casa distante, de um poste, tem várias teorias para isso, apareceram muitos ufólogos no local que foram alegando que o desaparecimento era na realidade uma abdução. Em 2021, 36 anos depois do desaparecimento, o caso, para surpresa de todos, foi reaberto. E segundo o delegado Fábio Cabetti, que agora passou a cuidar das investigações, foi o próprio pai do Marco Aurélio que procurou a polícia com novas informações. E segundo ele, o Marco Aurélio teria sido morto e estaria enterrado em um local onde hoje fica uma pequena casa, na mesma área em que os coteiros haviam acampado na época, na zona rural de Piquete. A polícia foi até o local, foram feitas escavações com a ajuda de detectores de metais e também de cães farejadores, porém nada foi encontrado dentro da casa. Entretanto, eles encontraram um fragmento de osso do lado de fora, mas logo ele foi descartado porque se tratava de um osso de um animal doméstico, mas eles não sabiam direito se era um gato ou se era um cachorro, mas não era humano. Ao mesmo tempo, a polícia também estava trabalhando com aquela hipótese de que ele estaria vivo. E o delegado recebeu uma foto de um morador de rua da cidade de Taubaté, que seria muito parecido com o irmão gêmeo do Marco Aurélio, que segue vivo aí até hoje. E, inclusive, ele é usado como referência para fazer a progressão de idade. Porém, não há mais informações sobre essa busca, eu acabei não encontrando o que aconteceu, mas eu imagino que provavelmente não tenha dado em nada. Bom, e segundo os outros envolvidos, o desaparecimento do Marco Aurélio foi um trauma muito grande para todo mundo. Os pais até hoje não sabem direito o que aconteceu. O Oswaldo diz que se sente culpado porque se ele não tivesse se machucado, nada daquilo teria acontecido. E o Juan, que foi torturado, ele foi inclusive expulso da União dos Escoteiros do Brasil. Hoje ele é advogado, mora em Manaus e não comenta mais sobre o caso. A mãe do Marco Aurélio morreu há 6 anos atrás, porém o Sr. Ivo continua vivo e continua buscando até hoje. Mas ele não esconde a angústia de procurar. Ele disse, abre aspas, nós sofremos demais com todo esse processo e destruiu a nossa família. Todos os sonhos que nós tínhamos, vivemos em função dessa busca. O irmão, o Marco Antônio, ele fala menos sobre o caso, porém ele já deu algumas entrevistas e ele disse que ainda hoje ajuda o pai a procurar o irmão e ele sim acredita na hipótese que ele ainda esteja vivo. Detetives, esse foi o caso de hoje. O que vocês acham que aconteceu com o Marco Aurélio? Será que ele se perdeu? Será que ele foi atacado por um animal? Será que tudo foi um plano do Juan junto com o Oswaldo para fazer mal ao Marco Aurélio? Será que outra pessoa encontrou o garoto e fez mal para ele? Será que ele foi abduzido? Eu acho difícil a gente encontrar uma resposta para esse caso, até porque passou muito tempo e não acharam nada. Então é realmente bem complicado. Mas se vocês quiserem opinar, deixem no nosso site, lá no post do nosso site, que também vão ter as fotinhas lá para vocês verem. Deixem lá escrito o que vocês acham que aconteceu com ele, ou comentem no nosso Twitter e no Instagram também. Então, os recadinhos de sempre, todas as fontes que eu utilizei para a composição dessa pauta vão estar na descrição. E se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais através do Twitter e do Instagram, @podcastcdd.
Você também pode entrar no nosso site, o www.podcastcdd.com.br, para ter acesso à versão escrita dessa pauta e ver algumas imagens referentes ao caso, lembrando que são sempre imagens que não tem nada de explícito. E se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se/podcastcdd a partir de apenas R$1 por mês. Ou se preferir, você pode doar qualquer valor através do Pix pela chave podcastcdd@gmail.com. Então a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.